Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou o processo de extinção da Caixa de Abono de Família dos empregados bancários. Trata-se de, com a extinção definitiva desta Caixa, fica apenas a faltar, em termos de integração no regime geral da Segurança Social, da Caixa da Companhia Rádio Marconi, que tem umas questões de natureza de aplicações financeiras que ainda estão a ser vistas pelo Governo. O Conselho de Ministros aprovou também a alteração do regime jurídico do comércio de licenças de emissão de gases com efeitos de estufa, transpondo parcialmente a diretiva comunitária no âmbito do comércio europeu de licenças de emissão. É uma diretiva que tem como objetivo melhorar e alargar o regime comunitário do comércio de licenças de emissão de gases com efeitos de estufa, apresentando o quadro legal para o período 2013-2020. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que estabelece disposições tendentes a assegurar a estabilidade tarifária no período de implementação das medidas necessárias à sustentabilidade do sistema elétrico nacional e à adequada repartição de custos e proveitos no âmbito deste sistema. É um diploma que visa impedir um aumento exponencial do preço da eletricidade por força do déficit tarifário que está acumulado dos últimos anos, como é do conhecimento público. O Governo aprovou também um diploma que altera regras relativas à colocação no mercado dos motores de substituição para automotoras ferroviárias e locomotivas ferroviárias. Trata-se também aqui da transposição para a ordem jurídica nacional de uma diretiva comunitária que visa aproximar a legislação sobre esta matéria nos vários Estados-membros. Por último, foi também aprovado no Conselho de Ministros uma autorização para a realização de despesa com a aquisição de serviços de remoção de resíduos perigosos depositados nas antigas minas de carvão de São Pedro da Cova. É um processo que se arrasta há mais de uma década. Os depósitos em causa foram depósitos de materiais tóxicos nos anos 2001 e 2002, mas que até agora não tinham visto uma solução relativa à remoção desses resíduos. Foi hoje aprovado pelo Conselho de Ministros, então, uma resolução que autoriza o Ministério do Ambiente a realizar essa remoção de resíduos, dos resíduos, imputando-se depois às entidades responsáveis, cujo apuramento está a ser feito em tribunal, o custo, os encargos com essa mesma remoção, para que eles não recaiam sobre os contribuintes. Dizer também aos senhores jornalistas que o Conselho de Ministros está reunido desde manhã, fez-se agora um breve intervalo e continuará de seguida na discussão do Orçamento de Estado para 2013, bem como do Orçamento Retificativo para 2012. Fica à vossa disposição para... Esta discussão que está a desenvolver sobre o Orçamento do Estado, o que é que já nos pode adiantar em relação, nomeadamente, ao corte de despesas, que é isso que está neste momento em cima da mesa? Como sabe, a apresentação do Orçamento de Estado é sempre feita isoladamente, numa conferência de imprensa compreensiva, que é feita pelo Sr. Ministro das Finanças, no Ministério das Finanças, imediatamente após a entrega do Orçamento na Assembleia da República. Assim será também este ano. A entrega terá lugar na segunda-feira e haverá uma conferência de imprensa na segunda-feira sobre essa matéria. Relativamente a outros dados do Orçamento de Estado, as únicas informações que o Governo nesta fase tem a dar são aquelas que deu ontem já aos partidos com assento na Assembleia da República, em reuniões que o Sr. Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares teve a oportunidade de fazer com os grupos parlamentares. E relativamente a essa matéria eu não acrescentaria mais dado nenhum. Mesa para reduzir a despesa para poder compensar os impostos, nomeadamente recuar no IMI. Todas as perguntas que os senhores me quiserem fazer sobre essa matéria, as respostas seriam respostas que iriam entrar nas decisões que têm a ver com o Orçamento de Estado. E como eu vos referi, o Orçamento de Estado não será apresentado às pinguinhas, não será apresentado com medidas avulsas, será apresentado globalmente, como todos os anos é feito, assim que for entregue na Assembleia da República, ou seja, na segunda-feira, presumivelmente a seguir ao almoço. Um de cada vez, senão tenho dificuldade. Já foi anunciado pelo Governo, quer pelo Sr. Primeiro-Ministro na Assembleia da República, quer pelo Sr. Ministro das Finanças, que o Governo envidará todos os esforços e tem vindo a trabalhar já há várias semanas nesse sentido, para reduzir o mais possível a sobrecarga que terá que haver em matéria fiscal para cumprirmos as metas orçamentais a que estamos obrigados. E essa redução passará necessariamente por um esforço muito grande que está a ser feito de contenção de despesas da parte do erário público, porque, como sabe, despesas equivalem a impostos. As despesas públicas é a mesma coisa que impostos, porque despesas públicas são todas elas suportadas pelos contribuintes portugueses.
Boa tarde, Luís Pires, do Diário Económico. Gostava só de saber se, no âmbito do retificativo e ainda da execução deste ano, se está em cima da mesa, no Conselho de Ministros, uma eventual solução para o caso de o Eurostat confirmar o chumbo à concessão da ANA. A sua pergunta é quase um processo de intenções, mas de qualquer maneira eu reconduzo a resposta exatamente ao mesmo que já referi aos seus colegas. Quer o Orçamento de Estado para 2013, quer o Orçamento Retificativo para 2012, será apresentado pelo Governo de uma forma compreensiva na segunda-feira, depois da entrega respectiva dos dois documentos na Assembleia da República aos grupos parlamentares. E só a partir daí é que questões pontuais, como aquela que acabou de colocar, é que terão a sua resposta. E, portanto, eu não vou estar a adiantar rigorosamente nada, muito menos nesse caso concreto da questão que me colocou, estar a fazer qualquer tipo de especulação sobre cenários, que são cenários que neste momento não faz sentido estar a comentar. Marina Conceição, ETV, no seguimento da pergunta do meu colega, uma vez que a decisão do Eurostat só vai ser conhecida depois da entrega do Orçamento do Estado e do Orçamento Retificativo para este ano, vão já incluir alternativas de outro modelo de concessão da ANA? Vamos lá ver. Não vale a pena estarem a fazer a mesma pergunta de várias maneiras diferentes para tentar obter uma resposta que eu, com toda a frontalidade, hoje que o Governo irá revelar aquilo que tem para apresentar à Assembleia da República, porque nunca foi assim, nem deve ser assim. Porque, em primeira mão, o orçamento deve ser entregue na Assembleia da República e só depois ser comunicado, como todos os anos acontece, à comunicação social, através de uma cobertura que os senhores fazem o favor de fazer para que todos os cidadãos possam conhecer o conteúdo desses documentos, que são documentos, de facto, muito importantes. Eu permiti-me apenas acrescentar, relativamente a essa questão pontual que está a colocar, que eu faria apenas digamos, uma lembrança aos senhores jornalistas, que é todo o processo que tem a ver com a privatização da ANA é um processo que naturalmente consta dos memorandos de entendimento e naturalmente tem vindo a ser trabalhado com as instâncias comunitárias através da Troika. E, portanto, independentemente de ainda haver ou não haver decisões definitivas sobre o assunto, é um assunto que tem vindo a ser trabalhado com as instâncias comunitárias e com a Troika. E, portanto, era o que eu quereria dizer sobre essa matéria, sem entrar, obviamente, em qualquer tipo de especulação sobre cenários que podem ou não vir a acontecer. Não é nós termos conselhos de ministros que durem 13 horas ou quase 13 horas, um segundo que não sabemos para lá caminha, mas que já se viu que vai prolongar-se para além do que é normal, do que é habitual. Que explicação dá para isto acontecer? Situação muito complicada em que o país está desde que entrou nesta situação de resgate financeiro e de perda de uma parte muito significativa da sua independência económica. E, portanto, é natural que, nas atuais circunstâncias, não seja uma matéria exigente e muito complexa a elaboração do Orçamento de Estado e o fecho do Orçamento de Estado. E, portanto, a explicação é exatamente essa, não é outra. Não existe outra explicação relativamente a isso. Embora lhe possa dizer que, mesmo antes das situações de programa de assistência financeira como aquela em que Portugal está hoje em dia, a elaboração do Orçamento de Estado sempre foi um trabalho, digamos, quer primeiro na Assembleia, no âmbito do Governo, quer depois na segunda fase, na discussão e debate na Assembleia da República. A Assembleia da República demora normalmente 1 mês e meio a 2 meses a discutir o Orçamento de Estado. Se acha complicado que o Governo demore 13 horas, eu acho que 13 horas até é curto, e demora mais seguramente do que isso, porque o Orçamento de Estado tem vindo a ser trabalhado pelo Governo em reuniões preparatórias desde o início do verão, como de resto vos foi aqui anunciado, quando o Governo começou a trabalhar nos tetos de despesa, quando o Governo vai ao longo do tempo preparando o Orçamento de Estado. E, portanto... Se tem falado, ultimamente, revela que há aqui uma necessidade de negociar aprofundadamente sede do Conselho de Ministros. Como o senhor... Não. Isso é a sua pergunta. Como o senhor colocou na sua pergunta, aparentes. E, portanto, é a sua aparência, não foi aquilo que eu disse. Henrique Almeida, da Bloomberg News, falou a semana passada no caderno de encargos da TAP, que seria aprovado brevemente. Pode-nos dar uma data indicativa para essa aprovação? Será este mês? Não será esse mês? E quando é que o Governo pensa começar a receber propostas vinculativas? Eu espero que sim. Como devem ter verificado, penso que isso torna-se claro pelos briefings do Conselho de Ministros,
nesta fase, esta primeira quinzena de outubro, os trabalhos do Conselho de Ministros são sempre tendencialmente muito ocupados pelo Orçamento de Estado e, portanto, as agendas do Conselho têm outras questões que são questões pouco complexas. Imagino que não lhe posso dar uma data certa, mas com certeza que a sua pergunta é mais se ao longo deste mês, eu espero com certeza que sim. Embora ainda não está colocado na agenda do Conselho de Ministros esse caderno de encargos, mas espero que sim, que durante o mês de outubro, portanto, até ao final desta semana, o Orçamento de Estado, as tarefas do Orçamento de Estado ficam definitivamente concluídas e, portanto, todas as matérias, quer respeitando à privatização da TAP, quer respeitando à privatização da ANA, como sabem, são matérias que, de acordo com os calendários aprovados e anunciados pelo Governo, são operações a realizar até ao final deste ano e, portanto, são para realizar até ao final deste ano. Esses instrumentos que referiu, seguramente que devem ser aprovados rapidamente em Conselho de Ministros. E essa é a expectativa. Espero que sim, como eu já lhe tinha respondido a isso. Não lhe posso garantir porque ainda não está marcada uma data, ainda não foi anunciado pelo Sr. Ministro das Finanças, uma data certa para o Conselho de Ministros apreciar e aprovar o caderno de encargos. Mas a minha expectativa andará dentro desse prazo do presente mês. Pergunta sobre esta questão do IMI. Tem sido dito que há algum desconforto até dentro de ministros, os próprios ministros estão em desacordo em relação a esta medida. Isso sente-se lá dentro, na sala do Conselho de Ministros? O briefing do Conselho de Ministros não é para revelar estados de alma dos membros do Governo, é para anunciar às pessoas aquelas que são as decisões do Governo. E as decisões sobre essa e sobre todas as outras matérias do IMI serão divulgadas na segunda-feira, assim que o documento for entregue na Assembleia da República. Sentido, até dado por alguns membros do Executivo. Eu pedia-vos que será um esforço inútil estarem a fazer várias maneiras de fazer as mesmas perguntas. Eu, sobre a matéria do Orçamento do Estado, sobre os aspectos pontuais do Orçamento do Estado, não tenho, nem vou anunciar rigorosamente nada, porque esses anúncios não são anúncios que o Governo faça de uma forma avulsa. O Orçamento de Estado só é compreendido numa perspectiva global, como todos os anos acontece, e isso acontecerá necessariamente na próxima segunda-feira, que é o dia 15, é o prazo constitucional para entrega na Assembleia da República, e ato contínuo o Sr. Ministro das Finanças fará, como de costume, uma conferência de imprensa bastante alargada, com todas as informações relativas a todos os aspectos do Orçamento de Estado, como é habitual. Ana Catarina Santos, da Rádio TSF. Queria perguntar-lhe se o Governo confirma que houve uma alteração no calendário de privatização dos estaleiros de Viana, sobretudo para a recolha de propostas ao concurso. E outra pergunta que tem a ver com a questão da possibilidade de requisição civil, se eventualmente o Governo admite a requisição civil no caso de se confirmar a greve dos trabalhadores dos portos, especificamente do Porto de Lisboa, uma vez que há um grande apelo e insatisfação dos empresários que se queixam de que a greve nos portos está a complicar de forma muito grave as exportações e isso pode também trazer consequências económicas. Obrigado pelas suas questões, embora deva dizer que nenhum destes dois assuntos foi hoje tratado no Conselho de Ministros, mas dizia-lhe rapidamente duas coisas sobre cada uma das matérias. A questão dos estaleiros de Viana, de facto, não tenho informação que lhe possa confirmar ou desconfirmar essa hipótese de adiamento, porque pura e simplesmente isso não é matéria que tenha sido trazida ao Conselho de Ministros. Como sabe, o processo de privatização dos estaleiros de Viana do Castelo é um processo que é conduzido conjuntamente pelo Ministério das Finanças, através da Secretaria de Estado do Tesouro e pelo Ministério da Defesa Nacional. E até o momento não houve nenhuma indicação ao Conselho de Ministros sobre a necessidade de qualquer alteração no processo de privatização. Portanto, era o dado que lhe queria dar sobre os estaleiros de Viana. Relativamente, eu queria apenas dizer que as requisições civis são soluções de última instância apenas. E o Governo espera, obviamente, que a matéria relativa aos portos nacionais, que é uma matéria extraordinariamente importante, quer para a economia nacional, quer para o país no seu todo, continue a ser resolvida dentro do exercício de direitos que são legítimos por parte, obviamente, das partes envolvidas, nomeadamente dos trabalhadores, mas que seja sempre cumprindo a lei. E se assim acontecer, e houver a sensatez e o bom senso
de todas as partes relativamente à relevância extraordinária que os portos têm, quer em termos gerais, quer nas atuais circunstâncias, em que, como sabe, é através dos portos que grande parte da riqueza nacional das exportações são escoadas, tem, na atual situação dificílima da economia nacional, uma relevância acrescida a existência de uma situação de normalidade no funcionamento dos portos nacionais. E é nisso que o Governo está empenhado, é nisso que o Governo tem estado aberto ao diálogo com todas as partes envolvidas para encontrar soluções que sejam soluções, naturalmente, que vão ao encontro do interesse nacional que está aqui em presença. Falar sem requisição civil nesta fase, do meu ponto de vista, é estar a falar numa bomba atómica que não se coloca, e espero que não se venha a colocar, para bem da normalidade do funcionamento dos portos nacionais. Se não tem mais... Só uma última, uma vez que não há notícias, só ver se há aqui mais uma notícia. Era se podia elaborar um bocadinho mais sobre este ponto sobre a eletricidade, ou seja, o que é que se pode concretizar aquilo que aqui está, ou aparentemente se anuncia aqui neste comunicado. Posso concretizar. O que está em causa, como se sabe, relativamente já no final do ano passado, no final de 2011, foi aprovado pelo Conselho de Ministros, no final, em outubro de 2011, foi aprovado no Conselho de Ministros um diploma que diferia o impacto do déficit tarifário relativo a 2010 para 2013. Portanto, aquilo que é normalmente que acontece de acordo com as regras do Sistema Elétrico Nacional é que o déficit tarifário tem a repercussão nas tarifas que são pagas no ano mais um. Portanto, normalmente, em princípio, o déficit apurado em 2010 teria tido repercussões em 2012 e o Governo, na altura, aprovou um documento no sentido de esse déficit tarifário relativo ao ano 2010 ter apenas repercussões nas tarifas a partir de 2013. O que foi aprovado hoje no Conselho de Ministros trata-se de fazer uma operação perfeitamente simétrica relativamente ao déficit de 2011, que terá repercussões, de acordo com o parecer que foi apresentado pela entidade reguladora do Sistema Elétrico Nacional, que terá repercussões a partir de 2014. E, portanto, é este trabalho que o Governo já iniciou o ano passado de tentar conseguir que o déficit acumulado nos últimos anos, relativamente o déficit tarifário acumulado nos últimos anos, não tenha uma repercussão automática sobre as tarifas de eletricidade, que numa situação de dificuldade económica muito grande em que quer as empresas, quer as famílias portuguesas estão, seria naturalmente incomportável. Esse esforço é um esforço que o diploma hoje aprovado em Conselho de Ministros continua exatamente na mesma linha daquilo que tem vindo a ser desenvolvido pelo Governo desde que iniciou funções. O objetivo, como sabe, é que o déficit tarifário tem que ser absorvido pela economia nacional de acordo com os próprios memorandos até 2020 e o objetivo, como já foi explicado várias vezes pelo Sr. Ministro da Economia, é que se consiga uma estratégia que haja, digamos que, um ressarcimento desse déficit anterior distribuído de uma forma equitativa ao longo dos anos até 2020, por forma a evitar crescimentos abruptos da fatura da eletricidade, quer para as empresas, quer para as famílias portuguesas. Só de ordem logística. Hoje, então, não há mais nenhum comunicado a propósito do Conselho de Ministros, da reunião do Conselho de Ministros? Quando o Conselho de Ministros terminar, provavelmente será dito aos senhores jornalistas, provavelmente sairá um comunicado dizendo que o Orçamento do Estado foi aprovado, mas não haverá mais do que isso, porque a apresentação do Orçamento do Estado só será feita na segunda-feira. Não virei aqui comunicar mais nada sobre a questão do Orçamento do Estado. É para isso que estamos a trabalhar. Muito obrigado. Boa tarde.